Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, a Imaculada Conceição, padroeira da nossa Diocese de Formosa. Querido irmão, querida irmã, ouvinte desta emissora e internautas que nos acompanham pelo YouTube, que alegria começarmos esse dia de sábado juntos, nesta força intercessora do olhar da Virgem Maria. Nós não estamos sozinhos, temos Deus por nós e os anjos intercedendo com os santos pela nossa vida. A reflexão desta manhã toca um ponto essencial da minha vida e da sua vida espiritual. Aprender a discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes do mundo. O mundo também fala. E como fala? Vivemos cercados por opiniões, por notícias ruins, ideias, influências que chegam de todos os lados. Nem sempre é fácil perceber qual caminho conduz à verdadeira vida. É aquela menina que engravida fora do casamento e que começa a escutar a voz de professores, de amigos e tias, não sei mais de quem, às vezes até dos próprios pais, é preciso abortar. É aquele jovem que começa a ouvir a voz do companheiro que está metido nas drogas e também começa a experimentar as drogas. É aquela pessoa que olha, todo mundo faz tatuagem, então eu também preciso fazer para me sentir integrado no grupo social. Isso é alienação. A gente não pode andar pela cabeça dos outros, nem pelos costumes, pela moda. Porque todo mundo está usando esse tipo de roupa sensual. Eu também vou usar e vou usar na igreja. Olha que disparate. Uma pessoa de Deus nunca se deixa ser conduzida por essas ideias frívolas, ideias que não trazem a verdadeira bondade de Deus ao nosso coração. Por isso que São Basílio Magno, no século IV, ensinava que o cristão precisa cultivar silêncio interior para reconhecer a presença de Deus. Outro dia mesmo um jovem veio me falar, gastei tantos R$1.000 com essas tatuagens há tantos anos, agora eu arrependi disso, eu estou angustiado com isso. Pois é tão complicado isso, porque não escutou Deus, não rezou, não discerniu. Um casal, depois de 57 anos separados, eu conheci essa realidade ainda no meu tempo de sacerdote, descobriu que não tinha ouvido a Deus para resolver os problemas no casamento, já tinham vivido outro relacionamento, ambos ficado viúvos e começaram a aproximar mais da igreja e descobriram que tinha feito tudo errado porque não tinha ouvido a Deus. Resultado, voltaram-se novamente, creio que já tenha falecido, isso faz muito tempo, sob o olhar amoroso dos filhos, dos netos, dos parentes, numa missa que nós celebramos, e eles reataram a união matrimonial depois de 27 anos. Não são poucos os casais que depois de muitos anos separados conhecem o verdadeiro Deus e descobrem que precisa retomar o sacramento firmado diante do altar. É muito fácil separar. E geralmente quem separa, pelo menos uma das partes, não está rezando, não está escutando a Deus. Nunca ouvi falar que um casal decidiu separar-se orando o ofício de Nossa Senhora ou recitando o rosário diante do Santíssimo. De maneira alguma. Isso é impressionante, porque as nossas decisões erradas, elas brotam do espírito humano, ou quiçá do espírito do diabo, do espírito das trevas, e não do espírito de Deus. A verdadeira escuta deve ser daquele que nos criou e nos quer salvar, o nosso Deus. Esse discernimento nasce
da oração, da escuta da palavra e da vida sacramental. Dois casais que estão em guerra, falando em separar. Se escutar Deus, vamos rezar um terço juntos, vamos à igreja confessar, vamos comungar. Eu duvido que vocês se separem. Separação não é Deus que manda, não, é a carne. Grande parte é a carne, é a vaidade, é o adultério, é a preguiça, é o pecado. Todas essas desgraças que vai entrando nos lares, que destrói as famílias. Porque hoje tem muita gente que não quer sofrer. Ah, eu casei, mas filho dá trabalho. Você tem que levantar de madrugada para cuidar das crianças. Ora, minha gente, isso é da natureza humana. Cristão não nasceu para fraqueza. Cristão não é chamado por Deus para ser um mau caráter, que não ama, que não aprende a rezar com o que faz. É muito simples assim, você desprezar aquilo que Deus colocou na sua vida justamente por causa do seu orgulho, da sua miséria humana. Santa Idelgarda, grande mística da igreja do século XII, dizia que Deus fala continuamente no coração humano, mas muitas vezes o barulho do mundo impede que percebamos sua voz. Você está escutando o discernimento de Deus no coração, mas vê a tentação do diabo. É melhor largar. É melhor sair do seminário. É melhor deixar de ser padre. É melhor deixar de ser religioso, religiosa. Olha que coisa terrível. Os estilos, os modos de vida, né? O religioso, o sacerdotal, o familiar, o consagrado, que são bombardeados, tentados dioturnamente pelas tentações do mundo, pelas vozes do mundo, para deixar aquilo para o qual Deus te chamou. O que isso, como que a gente chama isso? De voz do estranho. Leia lá o capítulo 10 de São João. Jesus fala, aqueles que escutam a minha voz me seguem, mas foge a voz do estranho. A voz do estranho está dentro da gente. Advindo das experiências errôneas, pecaminosas que a gente teve. Então, meu prezado e amado ouvinte, internauta que me segue, coragem. A quaresma é para a gente ter essa oportunidade para pedir a Deus para arrumar as coisas dentro de nós. Arrumar aquilo que está desencaixado dentro de nós. Sobretudo no campo da escuta. Escutar a palavra de Deus. Escutar a voz de Deus que impede que a voz do mundo, que a voz do diabo nos leve aos despenhadeiros. O Papa Leão XIII, que morreu no século passado, no início do século passado, recordava que a sabedoria cristã não consiste em acumular conhecimentos, mas em aprender a escutar o Espírito de Deus. Você pode ser doutor, você pode ser autor de 10, 20, 30 livros, você pode ser uma sumidade intelectual, mas se você não escuta Deus, nada adianta. Nada adianta. Se a gente não escuta a Deus, nada adianta. Entendeu isso, meu prezado ouvinte? Nada adianta se a gente não escuta a Deus. É impressionante como que a gente toma atitudes sem escutar Deus. Volta e meia eu tenho alguma atitude que não dá certo porque eu não escutei Deus. Você não teve aquele tempo de pedir, Espírito de Deus, me dá unção se isso vem de ti ou de mim, ou do demônio. Talvez você que agora reza comigo esteja também diante de uma decisão importante. Talvez esteja procurando direção para a sua vida. Eu te digo, a meditação no Santíssimo é fundamental. A instrução de um bom padre, um padre espiritual, um padre que reza, ajuda muito. Tem muitos padres também, infelizmente, que por não ter uma espiritualidade mais avantajada, não consegue ajudar os fiéis a discernir os sinais dos tempos na sua vida. Procure um bom aconselhamento. Às vezes até sua mãe, que é uma mulher da igreja, uma mulher santa. Quem tem a humildade de escutar mãe e pai, erra bem menos. Bem menos. A quaresma é esse tempo da gente voltar ao silêncio interior. Quando o coração se acalma, a voz de Deus se torna mais clara. É isso mesmo, daqui a pouco eu vou rezar
Vou diante do Santíssimo. Terminado aqui o programa, já estou indo rezar para não cometer nada fora do caminho que Deus quer de nós, ainda mais do bispo. A gente erra muito. Precisamos muito. Às vezes o povo santo, o povo simples, erra menos do que a gente, porque escuta mais do que nós. Então é preciso escutar Deus. Que a Virgem Imaculada, nossa mãe querida, a Imaculada Conceição, padroeira da nossa diocese, do nosso povo, que é modelo de escuta, nos ajuda a compreender isso. Toda a sua vida foi marcada por uma atitude simples e profunda. Fiat voluntas tua, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que isso aconteça na minha vida, na sua vida e na vida de todos nós. Amém. Compartilho com você o evangelho de hoje, João 7, 40 a 53. Este evangelho mostra as pessoas discutindo sobre quem é Jesus. Alguns diziam, ele é verdadeiramente o profeta. Outros afirmavam, ele é o Cristo. Mas havia também quem duvidasse e rejeitasse sua mensagem. Esse evangelho revela algo muito atual. Diante do Senhor Jesus, sempre existe uma decisão a ser tomada. E São Leão Magno, do século V, o primeiro Papa Leão, ensinava que a fé nasce quando o coração reconhece em Cristo a presença de Deus. Olha que coisa bonita. A fé nasce quando o coração reconhece em Cristo a presença de Deus. E Leão XIV, nosso atual Santo Padre, amado Papa Leão, retoma essas palavras de São Leão Magno nesse mesmo espírito. Cristo precisa ser o centro de tudo. Como o Papa tem trabalhado isso? E como isso ajuda a igreja, ajuda nós todos a entender que a igreja, ela não tem uma mensagem própria, uma mensagem humana, social, política, antropológica, filosófica. Não. A mensagem da igreja é uma só: Cristo, o Senhor crucificado. E ninguém é capaz de chegar ao Cristo ressuscitado sem experimentar na sua vida os sinais do crucificado, os sinais da paixão, os sinais da dor, os sinais da entrega. Meu querido ouvinte e internauta, cada um de nós precisa responder a uma pergunta fundamental. Quem é Jesus para nós, para mim? Quem é ele? É uma figura do passado? É um folclore? É uma imaginação? Não, para nós católicos, Cristo é uma pessoa, a segunda pessoa do Evangelho, da Trindade. Deus que se fez homem, veio visitar o nosso nicho humano, esteve conosco e daqui nos resgatou do pecado original, da culpa original e nos prometeu a salvação nele e a ressurreição do nosso corpo material num corpo espiritual. Nós estamos no trieiro certinho, naquele caminho objetivo, correto, o caminho da nossa salvação. Não saia dele, porque fora dele é só o absurdo da negação de Deus. E nós queremos morrer dizendo, sim, Senhor, eu te amo. Amém. Rezemos com confiança nesta manhã de sábado. Senhor Jesus, abre nossos ouvidos para escutar a Tua voz. No meio das confusões do mundo, concede-nos discernimento e sabedoria. Ilumina aqueles que hoje procuram direção. Fortalece quem enfrenta decisões difíceis e sustenta
os que caminham na dúvida. Que Maria, a Imaculada Conceição, nos ajude a dizer sempre sim à vontade do Senhor. E com São Padre Pio de Peltrautina, digamos sempre: fica conosco, Senhor. Amém.